Andréa Ladislau, doutora em psicanálise, análise sobre o caso Pacto Brutal, assassinato da atriz Daniela Pérez. Há 30 anos o mundo chorou a morte e o assassinato brutal da atriz Daniela Pérez. Considerada naquela época, no ano de 1992, a namoradinha do Brasil. Daniela estava no auge da sua carreira, brilhando, conseguindo todo o sucesso e com uma perspectiva de vida gigantesca pela frente. Mas, infelizmente, um colega de elenco, Guilherme de Pádua, com a ajuda da sua então mulher, acabaram cometendo um grave crime. Daniela foi assassinada e toda essa repercussão hoje está sendo revivida a partir de fotos, fatos, vídeos, áudios. Glória montou todo um acervo e não tem como negar. Glória foi uma verdadeira detetive para tentar encontrar os assassinos e punir da melhor maneira possível, claro, com justiça, os assassinos da sua filha. Guilherme de Pádua e Paula Tomás friamente cometeram esse assassinato e hoje a gente ainda vê algumas mídias dando espaço e dando voz para essas pessoas que infelizmente demonstraram cada vez mais frieza e hoje ainda demonstram frieza na fala, frieza no tocar, frieza no comentar sobre o assunto. E eu quero hoje estar aqui fazendo para vocês exatamente isso, traçando um perfil psicológico. Claro que não é colocar rótulos, porque a gente não pode colocar rótulos e nem diagnosticar quando essas pessoas não estão sentadas no nosso divã. Mas como profissional de saúde mental, que trabalha a psique humana a partir de toda a análise do ocorrido, de todos os fatos, as fotos, de todo o documentário que eu consegui assistir, eu posso trazer para vocês alguns traços e alguns aspectos da personalidade, infelizmente, perversa, psicopática dessas duas pessoas. Guilherme de Pádua demonstra o tempo inteiro uma necessidade de controle, uma manipulação, que é muito característica dos narcisistas, aquelas pessoas que entendem que o mundo precisa girar ao seu redor. Eles precisam dominar. Quando ele fala, principalmente agora a gente viu recentemente um vídeo onde ele pede perdão para Glória Pérez, para o marido da Daniela, que é o Raul Gazola, o ator, e ele, ao pedir perdão, você vê pausadamente uma fala teatral, muito característica de quem quer dominar o outro, quem quer imputar as suas impressões. Normalmente quem faz isso é exatamente quem está tentando manipular a mente de quem está à sua volta. Dizem que o psicopata não tem sentimentos. Isso não é verdade. O psicopata, ele sente, ele tem emoção. Tanto que Guilherme deixa muito claro que ele entende que houve um erro, ele percebe que houve um erro, mas ele não consegue viver emocionalmente essa dor, se colocar de forma empática no sofrimento da Glória e das pessoas que conviveram e que sentiram tanto essa falta da Daniela. Por que ele não consegue? Porque ele não tem empatia. Porque ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele consegue perceber que errou. Ele não consegue sentir a dor. Você vai me perguntar, mas quem consegue sentir a dor do outro? Exatamente, ninguém consegue. Mas você consegue perceber e vivenciar quando você analisa um pouco as falas dele, através até do corporal, do gestual e da fala, da face e da forma como ele se posiciona, que ele não tem emoção, que as emoções dele, elas são emoções frias, emoções estáticas. Então o Guilherme, ele além de ter sim traços psicopatas, ele tem um perfil de transtorno de personalidade narcisista. São pessoas que estão sempre pensando estrategicamente em manipular para conseguir algo em troca. E se a gente for estudar lá atrás todos os fatos que decorreram dessa tragédia, a gente consegue perceber
e isso foi inclusive dito na época, até dentro do próprio tribunal, que parecia que o Guilherme estava muito incomodado em ter reduzido o seu papel na novela, que poderia ser uma vingança, não para atingir diretamente a Daniela Pérez, mas a Glória, a autora da novela, que era a mãe de Daniela. Na verdade, quando a gente parte para esse olhar, a gente tenta fazer essa análise, a gente consegue entender o quão frio uma pessoa pode ser. Levando para o outro lado e tentando analisar um pouquinho o perfil da Paula Tomás, na época, esposa, grávida inclusive, do Guilherme, a gente consegue ver uma fala que ela teve há pouco tempo em um vídeo, ela demonstra claramente simulação. Ela tem trejeitos de simulação, ela tem trejeitos de calmaria, mas você consegue perceber que é uma pessoa que, se for estimulada ao ataque, ela acumula suas emoções, mas em algum momento ela vai explodir. Parece que está o tempo inteiro segurando, mas se ela for confrontada, ela pode explodir. Esse pode ter sido aí um dos fatos que aconteceu, que motivou, talvez por ciúmes, por os dois estarem vivendo lá um casal romântico na época da novela, ou por outras questões que não cabem aqui, porque eu quero fazer a análise psicanalítica mesmo, para que a gente possa entender o que será que motiva essas pessoas e de que forma esses perfis desses assassinos podem, inclusive, estar aí ameaçando a nossa sociedade. Porque na época, esse caso chocou todo mundo, porque ele veio à tona. Mas quantos casos como esse a gente não tem visto parecidos de pessoas perversas, de pessoas com perfis de psicopatas, com transtorno de borderline, ao ponto de chegar a cometer crimes? A gente hoje não está sendo confrontado com isso na nossa mídia. Só quero deixar claro uma coisa, nem todo psicopata, nem todo borderline comete crime. Por favor, que isso fique bem claro. Por quê? Porque, na verdade, isso vai ao extremo. Psicopata, nem todo psicopata vai matar. Mas se o psicopata tiver associado aí alguns outros transtornos, como a gente consegue perceber aí nas falas do Guilherme, que ele tem um transtorno narcisista associado, que ele tem outras questões ali de manipulação também, de ambição, ele tem um desejo de ambição, de poder, de crescimento também muito grande, tudo isso vira, na verdade, um grande combo para se chegar a um crime. Infelizmente, estamos revivendo esse processo a partir do documentário. Então, revivemos a dor e até uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, que me lembra um pouco, na minha época, quando eu soube desse crime, eu tinha 17 anos. Era uma terça-feira de manhã, o crime aconteceu à noite, numa segunda, uma terça-feira de manhã, finalzinho do ano, pertinho do ano novo, eu acordei com um tio chegando na minha casa e contando para minha mãe. Você viu? Mataram aquela moça jovem bonita da novela. Com 17 anos, morando em Belo Horizonte, ainda tentando compreender o mundo, compreender as minhas emoções, eu acho que a ficha ali não tinha caído tanto. Hoje, voltando lá atrás no meu passado, olhando essa história, assistindo ou ouvindo Glória Pérez falar, inclusive uma fala dela que me marcou bastante foi quando ela diz o seguinte: como eu gostaria de poder trazer de volta minha filha para o meu útero, para o meu ventre. É o instinto maternal de querer acolher, de querer proteger, como uma leoa que ela foi na busca de justiça e como uma leoa na proteção dos filhos que as mães são naturalmente. Reviver essas histórias 30 anos depois dói. Dói porque a gente se coloca nesse lugar, no lugar dessa mãe, no lugar dessa família, no lugar de tantas pessoas que sofreram naquele momento e hoje sofrem, relembrando essa dor e essa morte chocante. Infelizmente, hoje, quando a gente vai olhar as redes sociais, vai olhar as mídias,
A gente tem percebido muitas histórias destacando perfis parecidos. Quantas pessoas podem não estar do seu lado, estar com pensamentos não tão adequados para estarem ali, pensamentos não tão adequados para conviverem em sociedade? Porque o narcisista, ele tem exatamente isso, transtorno antissocial. Ele não consegue viver em sociedade. As coisas acabam o afetando, que se não houver um autocontrole, se a pessoa não fizer uma terapia, se a pessoa não buscar se conhecer, se melhorar a cada dia, e o mundo também, com todos os seus desafios, porque a gente sabe que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, mas o mundo com todos os seus desafios, se a pessoa não tiver autocontrole, ela pode, infelizmente, ativar sentimentos ruins dentro dela. Sabe por quê? Dentro de nós existem tanto os sentimentos bons quanto os ruins. É você que vai priorizar quais os sentimentos vão estar trabalhando mais ali no seu dia a dia, vão estar motivando e te incentivando a viver. Então é você que alimenta o seu lobo mau ou o seu lobo bonzinho. Somos nós que motivamos. Por isso é tão importante buscar a ajuda de uma terapia, de um profissional, para que esse tipo de pessoa a gente tenha cada vez mais condições de identificar, condições de saber lidar. Aí outro dia até me perguntaram, mas o psicopata tem cura? A psicopatia tem cura? Infelizmente não. Não existe cura para a psicopatia, porque é uma doença, é uma falta de sentimento, de emoção, apesar de que existe a emoção, mas não é uma emoção empática como nós temos, como eu acabei de dizer. Só que isso não tem como, você não toma um remédio para passar a sentir empatia pelo outro. Não é assim, você não toma uma injeção que vai colocar um vírus aí dentro de você e vai fazer você começar a ter empatia. Isso não existe. Mas nós podemos nos prevenir dessas relações cada vez mais tóxicas. E esse documentário, Pacto Brutal, que o próprio nome já traz a dimensão dessa intensidade da dor. Esse próprio documentário, ele mostra o quão relevante é a gente tentar buscar se encontrar dentro de nós mesmos. Esses assassinos, Guilherme de Pádua, Paula Tomás, eles deveriam sim ter recebido uma pena de prisão perpétua. É uma opinião pessoal, mas acredito que eu não seja a única a pensar nisso. Porque hoje eles estão aí, seguindo a sua vida, não importa de que forma, mas eles estão seguindo. E a Daniela, infelizmente, teve sua vida ceifada, foi retirada do convívio com a sua família. E Glória Pérez. Essa mulher que eu tenho certeza, infelizmente, essa trama que daria uma novela, não seria a novela que a Glória gostaria de ter escrito. Nunca. Como autora competente da forma que ela é, Glória nunca gostaria de ter passado por isso. Então essa trama é uma trama que revive dor, é uma trama que machuca, é uma trama que sim, traz ódio, que isso eu vi muito claro, inclusive, no depoimento de Raul Gazola, onde ele tenta expressar, que era o marido de Daniela, todo o seu ódio, toda a sua raiva, ao descobrir quem era o assassino da sua esposa. Enquanto isso, os manipuladores, essas pessoas cruéis, malvadas, dissimuladas, estrategistas, continuam seguindo as suas vidas. Continuam aí, na mídia, falando, ganhando voz e principalmente, de forma teatral, tentando mostrar que de alguma maneira se arrependeram. Mas nada traz a vida daquela jovem que hoje, como já tinha sido classificado na época, namoradinha do Brasil, poderia estar aí brilhando em vários outros folhetins de histórias lindas, bonitas e vivendo em todo o seu auge de juventude, de vida adulta, e infelizmente ela não conseguiu chegar nesse ponto. Essa é uma análise pessoal, é uma análise que eu faço enquanto profissional de saúde mental,
trabalhando a psique humana, mas tentando mostrar que precisamos cuidar cada vez mais de nós, da nossa mente, do nosso emocional, porque enquanto eu me cuido, eu consigo ter melhor clareza das relações que eu faço e que eu trago para a minha vida. E com quem eu vou me relacionar? Quem são as pessoas que eu vou desenvolver relações de amizade, de intimidade, de trabalho, seja lá o que for. Mas é muito importante que a gente tenha essa percepção, porque a toxicidade do outro, muitas vezes ela está extremamente visível e a gente não consegue perceber. Mas um detalhe eu deixo claro para vocês: todas as pessoas nos dão sinais. Muitas vezes a gente não consegue ter essa clareza, mas todas as pessoas nos dão sinais. E isso também acontece com o narcisista, com os borderlines e principalmente com os psicopatas. Tudo precisa ser acompanhado e precisa ser melhor tratado, porque o mundo, infelizmente, está sofrendo. Eu vou até ser talvez um pouco trágica, mas cabe nesse momento colocar isso, porque as pessoas precisam acordar para o cuidado com a saúde mental. A gente vive uma pandemia de doenças mentais. E cada vez mais isso precisa ter um olhar mais apropriado, cuidadoso da sociedade, de todas as pessoas, para que a gente consiga ter equilíbrio, harmonia, bem-estar e consiga colocar essas pessoas como Guilherme de Pádua e Paula Tomás no lugar onde eles deveriam realmente estar, na prisão.